anota aí. Você não vai ter independência financeira com o salário. O salário não te garante independência financeira. Vem de uma origem extremamente humilde, né? Eu conto isso no livro, né? Meu livro eu uso a minha história como pano de fundo para mostrar que qualquer um consegue ser bem sucedido se tiver ali um propósito, seguir firme, leva tempo, mas a gente consegue. Eu nasci lá com todo tipo de privação. Até 18 anos eu usava só a roupa dada pelos outros, não tinha nem dinheiro para comprar roupa. Estudei em colégio particular durante um tempo porque tinha bolsa, mas depois a freira falou que a gente já estava adolescente, já podia trabalhar, e aí eu fui estudar em colégio público. Meu pai sempre achou que educação era a coisa mais importante, e a gente só começou a trabalhar mesmo lá para os 17, 18 anos, para não atrapalhar os estudos. Desde sempre eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa para sair da favela, e eu tinha que fazer alguma coisa de forma que eu não dependesse de estou trabalhando ou estou desempregado para conseguir me manter fora da favela. A privação era de tudo que era importante, porque eu não tinha nada. Eu morava numa casa de cômodo, eu dormia no chão, num colchão de mola. Eu lembro que tinha as molas, de vez em quando quebrava a mola, que era um colchão que tinha sido de alguém que não sei o que não queria mais, e pô, me espetava. Eu tinha até um alicate, eu pegava e dobrava a pontinha da mola quando quebrava para parar de me arranhar. E cara, é uma carência de tudo. Quando você não tem nada, tudo que você quer é conquistar as coisas. Então, o que eu tinha era uma vontade muito grande de conquistar as coisas para ter alguma coisa. Não era nem assim, eu tenho um sonho. Não, eu precisava melhorar de vida. E eu queria sair da favela de qualquer maneira. Lá atrás, o que eu precisava fazer era sobreviver. Era sair da pobreza. Só que eu queria sair e não voltar nunca mais. Por isso que eu levei, 30 anos para sair de lá, porque eu queria construir uma realidade que eu falei, cara, de hipótese alguma eu vou precisar voltar para lá. A maneira mais fácil para qualquer pessoa, que qualquer pessoa consegue fazer, o caminho que qualquer pessoa consegue fazer é economizar, gastar menos do que ganha, vai economizando e vai construindo um patrimônio para que você atinja a independência financeira. Quando você leva o tempo necessário para construir, pelo menos uns 10 anos você consegue construir e atingir a independência, você passou por esse processo, então você já aprendeu o suficiente, você tem que abrir mão de algumas coisas por um futuro muito melhor, e aí vai ficando mais fácil, porque você foi se doutrinando ao longo do tempo. Eu fui criando isso na minha cabeça porque eu não queria voltar para a pobreza. Essa foi a grande questão. Quando a gente não tem nada, o pouco que a gente ganha, você fica com medo de perder. Eu continuei fazendo isso. Eu falei, tudo que eu ganhar eu tenho que usar para construir. Na época eu não sabia que tinha esse nome, não sabia. Eu pensava assim, liberdade, só que a minha liberdade era sair da favela, não era liberdade financeira, independência financeira. Na época nem se falava, nem se usava esses termos, e a gente não tinha acesso a essa informação. Eu comecei a investir com 17 anos, eu peguei uns trocados que eu ganhei lavando carro, fui com a minha mãe na agência do banco lá na Tijuca, fui lá abrir uma conta poupança, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer esse dinheiro se multiplicar de alguma maneira. Mas eu comecei lá botando dinheiro na poupança porque eu queria fazer o dinheiro crescer. Tudo que eu queria era sobreviver, sair da pobreza, e eu olhava, via nos filmes, sessão da tarde, eu olhava lá e falei, putz, a bolsa de valores, o pessoal ficava rico, não sei o que. Eu falei, cara, é isso aí que eu vou ficar rico também. Aí tem algum jeito de o dinheiro vai fazer mais dinheiro, que a poupança não rende nada. Eu falei, mas deve ter alguma coisa melhor. Aí ele me apresentou um fundo DI. Eu falei, puta, agora eu vou arrebentar, agora eu vou ficar bilionário com esse fundo DI. E também não andou muito. Assim, andou mais. Andou mais que a poupança. Para a época que tinha a taxa de juros altíssima, até era uma boa rentabilidade, só que não era o que eu estava buscando, entendeu? Não que o produto seja ruim, longe disso, mas não era o que eu precisava. Só que eu fui fazendo e fui aprendendo, e apanhando, e acertando, e errando, para descobrir o meu caminho, trabalhando, empreendendo. Tudo bem que empreender nunca me deu muito dinheiro. Abrir a loja, fazer comércio, e dava aula à noite, e trabalhava durante o dia, porque eu sempre, como eu era pobre, eu pensava assim,
para eu chegar no mesmo lugar de alguém que não é pobre, eu vou ter que trabalhar o dobro. Então eu sempre tinha 2 empregos. Eu falei, vou trabalhar o dobro, vou me esforçar o dobro para empatar. As pessoas têm vergonha de falar, e a gente precisa falar sobre dinheiro, né? Quanto mais vergonha você tem, menos você vai falar. E o que vai fazer diferença na vida das pessoas? De repente você vai se aposentar 10 anos antes. Eu conto no livro, eu atingi a minha independência financeira, eu já tinha essa noção, já tinha conhecimento, já era profissional de mercado, eu atingi com 35 anos. Eu construí a vida inteira, para mim foi mais fácil. Assim, como eu não tinha nada, e aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar alguma coisa, eu falei, vou continuar vivendo como se eu não tenho nada. Como se eu não tivesse nada. Eu sempre entendi que eu conseguia esticar a corda um pouco mais. Eu sempre conseguia levar ao extremo ali da minha possibilidade e economizar mais e mais e mais. Por quê? Porque eu queria atingir a independência financeira. Eu queria ser independente, não depender de ninguém, sair da favela. Era tudo que eu queria fazer. Então, quando a gente faz as coisas, a gente tem que ter metas e objetivos. Eu ensino isso para as pessoas e eu levei algum tempo para entender isso, né? Com 20 anos eu não tinha essa visão, mas você tem que ter uma meta. Então, a minha meta de independência financeira era muito mais importante do que a meta de comprar uma calça, de comprar uma camisa, de comprar um tênis. A minha independência sempre valeu muito mais. Por isso que aos 35 anos, eu e minha esposa, a gente já tinha conquistado o primeiro milhão, eu tinha conquistado a independência financeira. Claro, não parei de trabalhar, mas construir a independência financeira, juntando dinheiro, investindo, como qualquer pessoa, era tudo investido. Era engraçado que a gente tinha direito a algumas folgas por ano, né? Eu juntava tudo isso, eu não tirava as folgas, e aí eu vendia para o banco de volta e dava mais ou menos um salário. Então tudo que eu pudesse fazer para juntar dinheiro, eu fazia. Eu juntava e eu investia, claro, eu aprendi a investir bem, tanto que eu virei um profissional de mercado, sou analista, sou um monte de coisa. Mas eu acho que é um recado muito importante que a gente tem que dar para as pessoas, que muito mais importante do que acertar a asa da mosca lá, que você acertou aquele investimento que cresceu 10, 20%, é ter uma vida organizada, gastar menos do que se ganha, poupar e investir bem. Você consegue. Você precisa ter organização financeira para investir sempre, entender que de repente você vai abrir mão de no fast food no final de semana, mas isso lá na frente significa um ano a menos de trabalho. Então é um pequeno sacrifício agora para lá na frente você ter um ganho muito, muito, muito maior.